Novamente, muito bom te receber. Para quem ainda não conhece, então, um pouquinho da nossa história, né, da comunidade, a comunidade, ela está, mês que vem, fazendo um ano, né, então, há um ano atrás, a gente começou esse primeiro encontro. Eu e o Luiz, como vocês perceberam, eu sou brasileira, né, pelo sotaque aí já deu para perceber. Eu me mudei para Portugal em 2019, vim trabalhar aqui, e estava sentindo falta de ter essa troca de conhecimento, né? Ter essas trocas de figurinhas. Conheci o Luiz e aí a gente então ele também estava sentindo, né, essa necessidade de conversar com outras pessoas da área, e aí a gente então teve essa ideia de, poxa, vamos fundar aqui uma comunidade, vamos começar a ter essas trocas de conteúdo. Mas aí veio a pandemia, né? Era para ser algo mais presencial, mas veio a pandemia e, como a gente sabe, a pandemia mudou muito a nossa rotina, mas graças a Deus aí a Marília apareceu nas nossas vidas, dando essa ideia de continuarmos, né? Tendo aí o apoio da Fraldas Fraldas, para a gente continuar esses encontros ou fazer esses encontros de forma online. Então, basicamente, foi assim que começou tudo. Esse ano a gente já tem novas pessoas participando da nossa organização, né? Então tem a Mariana, enfim, tem outras pessoas aí que estão nos ajudando e colaborando com a comunidade. Quem tiver interesse em colaborar também pode nos dizer, né? Chegar até nós, que será muito bem-vindo. E já estamos então com o site no ar, podcasts, conteúdos sendo produzidos, então fiquem à vontade para trazer ideias, para produzir também conteúdos, para colaborar com a comunidade. E como que então funciona aqui a dinâmica do nosso encontro, né? A gente tem um primeiro momento onde o convidado vai apresentar a temática, depois a gente abre então para conversa, para perguntas. Então vocês podem abrir o microfone, se não quiserem abrir o microfone, pode já usar o chat, né? Então deixar as perguntas no chat e então a gente vai aí fazendo esse debate, né? Porque a ideia realmente é ser um encontro, é ter essa troca de conhecimento. Então, já abrindo aqui a discussão sobre o tema, né? A gente sabe que ao longo da jornada do cliente poderá ocorrer várias mudanças, né? Como a mudança do onboard para o ongoing, a mudança na gestão da conta, às vezes sai um funcionário da empresa e entra outro, a mudança de processo, às vezes mudança no próprio produto, e em cada momento de mudança é importante saber aí comunicar e deixar claro para o cliente qual será cada etapa deste processo de mudança. Né? Então, para que toda essa a mudança, essa transformação, né, seja feita sem grandes transtornos para o cliente, né, e de uma forma saudável e segura tanto para o cliente quanto para a empresa. E aí é por isso que é tão importante a gente falar, né, sobre essa temática, e é por isso que hoje a gente está aqui com a Márcia. Então, Márcia, eu já passo a palavra para você, para a gente iniciar esse primeiro momento aí de apresentação. Obrigada. Pronto, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Por acaso o Luís já me tinha informalmente convidado há muito tempo e depois foi bom que se tenha de facto concretizado, por isso obrigada. Apresentando-me um bocadinho, já falei com a Mariana no podcast, mas para quem não ouviu, pronto, o meu nome é Márcia, eu estudei Engenharia Industrial e foi esse, e continua a ser o meu curso de eleição e estou muito feliz por ter estudado isso. E falei também no podcast com a Mariana sobre o facto de, para já, eu acho que vai ser cada vez mais, mas para já ainda não é assim muito comum ver pessoas desta, não vou falar de todas as engenharias, mas principalmente desta área, na área talvez do Customer Success ou até mesmo do software, mas pronto, aconteceu, eu vim parar aqui e a verdade é que o meu percurso, mesmo antes disto, eu durante 4 anos fui consultora no Instituto Kaizen, e já era muito esse o meu trabalho, de fazer implementação de projetos de melhoria contínua, que implicavam mudança na forma das pessoas trabalharem,
inclusive é muitas vezes implicada também do outro lado, do lado do cliente, eu ajudar na gestão da mudança, da implementação de algum software. E depois quando mudei para, eu inicialmente estava em Customer Success e agora a Prodsmart mudou um bocadinho a estrutura, depois até podemos falar sobre isso, e agora temos uma equipa de implementação e eu estou nessa equipa, não é? Mas portanto nós temos também que gerir todo o processo de adoção e de mudança portanto, das implementações da Prodsmart, não é? E eu acho que acrescentava só uma coisa àquilo que disseste, que é não só essas mudanças que tu mencionaste, mas eu acho que o próprio onboarding muitas vezes já implica muitas mudanças no processo do cliente, não é? Até porque é muito raro, por mais que nós queiramos só entrar de fininho no processo do cliente e ter aquela adoção, é muito difícil que o nosso produto se adapte a toda e qualquer forma de trabalhar, não é? Mesmo que queiramos isso. E então o cliente tem sempre que ajustar a sua forma de trabalhar, não é? O user tem sempre que ajustar de alguma forma a sua maneira de trabalhar ao nosso produto, então existe sempre um processo de gestão da mudança, podendo ser mais pesado ou menos pesado, mas eu acho que existe sempre um bocadinho. E pronto, eu acho que apesar de tudo é uma área, não é fácil, não acho que seja fácil esses processos de gestão da mudança, mas são muito, muito importantes para, eu diria, para um onboarding bem sucedido em Customer Success. E uma retention a longo prazo. Acho que é muito importante. Eu hoje que tinha pensado em falar um bocadinho, como estava na descrição, tinha pensado em falar um bocadinho, dividir em 3 temas, mas lá está, não quero que isto seja assim muito palestra, prefiro que seja conversa, por isso interrompam e façam perguntas, mas eu queria focar assim principalmente em 3 temas, o primeiro sendo os paradigmas das pessoas, portanto, o que é que são paradigmas, depois focar um bocadinho também na resistência normal à mudança que todos temos, mesmo quando nós somos os agentes da mudança, a resistência que temos à mudança, e depois também o que é esse processo de change management e também aqui alguma partilha de boas práticas, e tenho a certeza que todos temos partilhas para fazer nesse sentido e perceber o que é que funcionou melhor connosco, o que é que não funcionou, coisas que não funcionam de todo e que então até são coisas a não fazer, e pronto, acho que era mais ou menos assim que queria, que estava a pensar que fosse a nossa conversa hoje. Chuta. Querem que eu comece? Força. Força. Pode começar. Pronto. Então, eu se calhar, quando era consultora, fazia um exercício com os meus clientes e por acaso estava a pensar nisso e pensei, ok, se tivermos com vídeo também vai dar. Portanto, eu ia-vos pedir se calhar que vocês cruzassem as mãos, assim, ok? Pronto, já está toda a gente cruzou as mãos. Quem já esteve num workshop Kaizen já conhece este exercício, mas pronto, não precisam de contar. E agora, eu queria que me dissessem qual é o polegar, este dedo chama-se polegar, não é? O polegar que vocês têm por cima, se é o esquerdo ou se é o direito. O meu é o esquerdo. 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 Eu tenho o direito, só para variar. Pronto. Ele nem tinha, mas disse direito só para ser simpático. Direito. Pronto, ok. Então, basicamente, e é assim, é perfeitamente normal e isto já define um bocadinho o conceito de paradigma. Um paradigma é uma forma de fazer as coisas. Nós normalmente até associamos um paradigma a uma coisa má, mas não é necessariamente mau. Nós temos vários paradigmas, um deles pode ser este, ou seja, pessoalmente cada um de nós tem um paradigma de cruzar as mãos de uma certa forma. Há outros paradigmas que são mais úteis para a sociedade, por exemplo, conduzirmos todos do mesmo lado. Isso é um bom paradigma, porque quando alguém decide curar esse paradigma, normalmente também não dá muito certo e depois começa a conduzir em contramão e normalmente não é bom. Portanto, na sociedade existem um monte de paradigmas, não é? Desde a forma como também os ponteiros do relógio se movem e tudo mais, e são paradigmas que nos ajudam no dia a dia a nós conseguirmos fazer determinadas tarefas sem termos que estar a refletir muito sobre elas, não é? E que acabam por poupar energia também ao nosso cérebro, no fundo, e acabam por se tornar hábitos.
Portanto, até esse ponto são bons os paradigmas e na maior parte das vezes acabam por nos ajudar então a poupar essa energia, a fazermos as tarefas que nós precisamos, quer no nosso trabalho, quer no nosso dia-a-dia, não é? Mesma forma, mesmo quando estamos a conduzir, acabamos por rapidamente criar esses hábitos. O que acontece é que quando alguém vem e diz, imaginem, não é, que na minha empresa nós estivemos a estudar sobre este tema e eu defini que então a melhor forma de cruzar as mãos, não é? E o meu produto também defende isso, é com o polegar direito em cima, não é? Então eu agora ia passar pelo processo de vos ensinar a cruzarem as mãos de outra forma, e se vocês tentarem, pronto, quem estava com o direito troquem, não é? Pronto. Vai parecer que temos um dedo a mais ou um dedo a menos, é uma coisa assim muito esquisita, pronto, e acho que isto também é uma simbologia muito, muito simples, mas que mostra o quão estranho é nós fazermos as coisas de outra forma, não é? Parece que falta alguma coisa, parece que não é normal. E se eu não pensar e voltar a cruzar as mãos, eu vou voltar à forma como eu estava. Para fazer da nova forma eu tenho que pensar, não é? Então, e é um bocado isto que define o processo de gestão da mudança, não é? Ou seja, todo este change management é difícil, porque só numa coisa tão simples quanto isto já não é fácil. Imaginem quando estamos a falar vou falar do meu caso pessoal e do produto da ProdSmart. Imaginem quando eu estou a tentar mapear todos os processos produtivos ou não de uma empresa dentro de um produto, não é? Eu de repente vou definir como é que os operadores vão recolher dados na produção, vou definir como é que vão ser criadas ordens de compra a fornecedores, como é que vão ser criadas as ordens as encomendas de cliente, ou seja, todas as formas de trabalhar de todos esses end users vão mais ou menos mudar, não é? Então todas estas pessoas vão ter que cruzar as mãos de forma diferente, umas mais, outras menos, porque outras se calhar já cruzavam da forma que eu queria e então já vai ser mais fácil para elas, e outras menos. Portanto, acho que logo um primeiro passo no processo de gestão da mudança é mesmo fazer o acknowledge disso, que é normal. As pessoas vão ter que mudar alguma coisa e que não vai ser fácil, porque não é para ninguém gosta. Se vocês de repente agora tiverem que fazer alguma coisa diferente no vosso dia-a-dia, usar um software diferente, mudar o vosso horário de trabalho, seja o que for, qualquer coisa que nós façamos e que já estamos habituados e de repente temos que mudar, vai ser um processo. E portanto isso fazer esse acknowledge acho que já é um primeiro passo gigantesco, de facto. E muitas vezes em Customer Success eu acho que vejo por algumas pessoas que já trabalharam comigo, quer em consultoria, quer aqui na ProdSmart, que muitas vezes os Customer Success Managers ficam tristes, não sei se tristes é a palavra certa, mas ficam tristes porque parece que o cliente parece que não gosta do produto, ou parece que ou que até parece que o produto não tem uma usabilidade boa, e às vezes não é isso, não é? E nós temos, enquanto Customer Success Managers ou Implementation Managers, temos que entender que existe esse processo, não levar isso a peito, não levar isso de forma pessoal e perceber que de facto existe esse processo não é fácil e cabe-nos a nós ajudar o cliente nessa fase de gestão da mudança e de adoção. E pronto, portanto, esse era se calhar o primeiro grande tema que eu queria focar. Vocês interrompam e falem, eu não queria que isto fosse... Digam qualquer coisa, ao menos a Mariana está sempre a rir, já está-me aqui a dar uma motivação. Mas Falta um som do riso. Não tem mal. Achei sensacional esse exemplo, porque é uma coisa tão simples que realmente a gente não para pensar, né, de como que eu cruzo os dedos. E aí quando você falou muda, eu falei, ai, que coisa estranha. Dá um nó nos dedos. E realmente, assim, para as coisas simples ou mesmo para grandes mudanças, né, se você não tiver esse processo de pensar, amadurecer o seu pensamento, né, sobre aquilo ali, vai ser talvez um transtorno muito grande, né?
Sim. Então, assim, eu acho que é um exemplo muito prático que você trouxe e que a gente consegue associar com várias coisas que acontecem na nossa vida. E eu acho que também ajuda a que nós façamos, claro que nós não queremos virar-nos para o nosso cliente e dizer que vai ser um processo super difícil, não é? Nenhum Customer Success Manager quer dizer isso ao cliente, porque toda a gente quer dizer que vai ser espetacular e vai ser uma excelente experiência de cliente passar por este processo de onboarding, e é esse o nosso objetivo, é fazer com que seja o melhor processo possível, mas do nosso lado nós temos que ter essa consciência de que é um processo difícil e é a nossa função torná-lo mais agradável para o cliente, não é? Ele vai ter que chegar ao fim a cruzar as mãos de forma diferente sem quase ter percebido que agora está a cruzar as mãos de forma diferente e que passou por esse processo. Até porque muitas vezes o que nós estamos a fazer, e isto também é outro aspecto importante da gestão da mudança, nós estamos a questionar a forma como o cliente está a fazer aquilo e estamos a mexer com muitas questões aqui que muitas vezes não são fáceis, não é? Porque aquela pessoa provavelmente já faz aquela tarefa há anos daquela forma e nós de repente estamos a dizer que tem que fazer de outra forma, não é? Então isso mexe com a autoestima das pessoas, mexe com o emocional, não é? Mexe com muita coisa e então também temos que ter cuidado com esse tipo de abordagens, porque a verdade é que muitas pessoas não têm uma razão, ou têm, mas é muito superficial, para explicarem o porquê de fazerem aquilo daquela forma. Também existe depois vocês até podem, acho que esse vídeo existe no YouTube, acho que se chama alguma coisa do género MIT Monkey Experience, ou uma coisa assim do género. Não sei se vocês já alguma vez viram esse vídeo. É um vídeo onde, eu não sei se esta experiência é real ou não, mas eu acho que faz todo sentido, portanto vamos assumir que sim. Mas basicamente uns cientistas puseram numa jaula, puseram 5 macacos e puseram uma escada e um cacho de bananas em cima da escada. E basicamente sempre que um macaco tentava subir a escada para ir buscar o cacho de bananas, eles molhavam os outros macacos que ficavam cá em baixo. O que isso fez foi que, basicamente, os macacos, por processos de associação, começassem a não querer que ninguém subisse a escada para depois os que ficavam não levassem com água. E aos poucos foram tirando um macaco desse grupo e trazendo um novo, que nunca tinha visto esse processo. E o que repararam foi que, lá está, o novo macaco até questionava aquilo e tentava subir para ir buscar as bananas, mas mesmo nunca tendo visto o processo dos outros serem molhados, os outros já o impediam, não é? E foram fazendo esse processo até que no fim já não restava nenhum macaco do grupo inicial, mas mesmo assim eles continuavam a repetir esse processo de não subir a escada para ir buscar as bananas, e então tinham aquele comportamento do grupo, não é? Já tinham o comportamento do grupo. E no fundo é isso que acontece também nas organizações, quando nós estamos a tentar mudar algum processo na organização, as pessoas fazem determinada coisa porque muito provavelmente, podem não ser todos os casos, mas porque muito provavelmente quando entraram e quando lhes ensinaram a fazer determinada coisa, as pessoas já aceitaram aquilo como a forma de fazer e então não existe um racional por trás disso, não é? Não existe muitas vezes não existe uma razão específica, é só a forma que se encontrou para fazer aquilo, a melhor forma naquele momento, conhecida com as ferramentas que as pessoas tinham, e nós vamos estar a questionar isso, portanto nós somos aquela pessoa que vai lá incomodar, fazer aquelas perguntas incómodas de mas porquê que faz isto assim, e porquê que não faz assado, e agora começa a fazer assim, e agora começa... E é incómodo, não é? Portanto, também é um aspecto que temos de ter em consideração, que temos que ter cuidado para não fazer também o cliente sentir-se mal ou sentir-se incompetente por estar a fazer um processo que nós, porque o nosso produto estuda isso, ou porque a nossa equipa já é muito experiente nessa área, já estudou outras formas de fazer e estamos a sugerir ao cliente. E muitas vezes a resistência à mudança vem daí também, nós estarmos a questionar a forma do cliente estar a fazer determinada coisa. Márcia, não sei se você já vai responder isso nos próximos debates, né, que você vai trazer, nos macro temas, mas existe uma forma porque assim, eu já tive alguns clientes que realmente eles chegavam
às vezes na primeira reunião do onboard e já dizendo, eu não quero que seja assim, vai ser dessa forma. E aí não, mas a gente tem, você tenta explicar, não, mas a gente tem um processo que vai respeitar o seu tempo de aprendizado, a gente vai fazer juntos, etc, etc. E a pessoa ficava resistente, não, mas eu não quero, a reunião, até assim, até o tempo da reunião que a gente tinha marcado 1 hora, ela falou, não, vai ser 30 minutos. Então, eu só tenho 30 minutos, então, ok, tudo bem, a gente faz em 30 minutos, mas é difícil, às vezes, lidar com a resistência, né, do cliente para essa mudança. Tem alguma dica, algo que você possa nos dizer, que a gente possa levar de forma prática, para quando encontrar esses clientes que são muito resistentes à mudança? Sim. Lá está, eu acho que isso entra no terceiro tema da gestão da mudança, e há muitas dicas que eu posso dar nesse sentido, mas eu diria que nós temos que, em primeiro lugar, entender que, primeiro, perceber o lugar dessa pessoa na organização e perceber se isso é um comportamento de toda a organização ou se é só daquela pessoa, porque, por exemplo, uma coisa que ajuda muito é que, de facto, e lá está, vai depender depois de software para software e produto para produto, mas ajuda muito quando o que nós estamos a fazer se torna uma prioridade estratégica, ou para a empresa ou para o departamento, porque nesse momento nós conseguimos ter o buy-in top-down, não é? Então, quanto mais não seja, a pessoa numa primeira fase faz porque tem que fazer e depois nós tentamos convencê-la para que de facto aquilo se torne uma boa experiência e a própria adoção seja da própria pessoa também, não é? Mas ser uma prioridade estratégica é muito importante, porque isso vai tornar essa implementação e esse onboarding uma prioridade para as pessoas que estão abaixo também, não é? Portanto, isso vai facilitar o nosso trabalho. Depois também ajuda a ver, o facto de ser uma prioridade estratégica ajuda também nesse sentido se tivermos targets bem definidos, não é? Ou seja, se aquela implementação tem como objetivo aumentar a eficiência numa determinada área, reduzir desperdício, seja o que for, reduzir erros, aumentar retenção, aumentar vendas, seja o que for, não é? Que o nosso serviço, que o nosso produto traz, se não só for uma prioridade estratégica, como o target, se o target estiver bem definido, também vai ajudar as pessoas a verem-nos como aliados a atingir aquele objetivo. Então também vai fazer com que nós não sejamos aqueles chatos que estão a tentar impingir uma forma de trabalhar, mas somos os parceiros que os estão a ajudar a atingir aquele objetivo, não é? Outro aspecto que eu acrescentava era, pronto, e o facto de ser uma prioridade estratégica faz com que nós tenhamos que ter um decision maker que esteja alinhado connosco, não é? E que depois nos ajude também a entender todas as pessoas que estão por aí abaixo. Outro aspecto que ajuda é, se possível, nem sempre é possível, quando temos a possibilidade de fazer um piloto, e se tivermos a possibilidade de fazer um piloto, devemos pedir a ajuda do decision maker para escolher a equipa mais aberta a isso, não é? A equipa que seja mais fácil, digamos assim, e fazermos um piloto como proof of concept, porque a partir daí, depois, assumindo que corre bem, não é? Mas assumindo que corre bem, essa equipa vai... Isso tem muitos efeitos, não é? Tem um efeito, acontecia-me enquanto consultora que quando nós fazíamos um piloto de implementação numa área de uma fábrica, as outras pessoas ficavam quase com inveja, também queriam ter aqueles resultados e também queriam ter aquela, não é? E depois os chefes vinham congratular aquelas pessoas e não os iam congratular a eles, então também queriam. Eu chegava a determinada altura em que até as pessoas mais resistentes perguntavam: e quando é que é a minha área, não é? Quando é que vai ser? E portanto às vezes acho que isso também ajuda, se nós conseguirmos, vai depender do tamanho da empresa, da organização em que estamos a implementar, mas se conseguirmos fazer um piloto, vai ajudar os outros a ver os resultados e entender, ok, eu até posso não concordar muito com o que esta malta me está a dizer, mas aquilo até deu resultado ali e já permite que nos deem o benefício da dúvida, não é? Da nossa forma de trabalhar. E nessa ótica também dos pilotos, se nós criarmos
os nossos champions, não é? Vão ser agentes da mudança dentro da empresa. Portanto, se nós conseguirmos identificar à partida não só uma equipa piloto, mas também que pessoas-chave da empresa é que estão abertas, mesmo que não sejam pessoas muito acima na hierarquia, mas pessoas-chave em diferentes áreas que estão abertas a isto, que são pessoas mais abertas à mudança, se nós pudermos tornar essas pessoas champions, vamos ter, não quero fazer nenhuma analogia infeliz com o coronavírus, não é? Mas vamos ter assim agentes de contágio e da mudança dentro da organização e que nos vão ajudar a atingir esse objetivo. E depois outro aspecto, e nós dizíamos muito isto na minha antiga empresa, e que infelizmente ainda vejo muitas empresas que não funcionam assim e muitas vezes nós não conseguimos mudar isso, não? Porque não, enquanto consultora tinha um bocadinho mais tinha um papel mais ativo nisso, mas enquanto Customer Success Manager não tenho tanto, até pela própria atividade ser remota, no caso, então a presença não é tão forte, que é mesmo incutir uma ótica de melhoria contínua nas empresas e uma cultura de não culpar e não julgar. Porque pode, se calhar à primeira vista não estar muito relacionado, não parecer estar muito relacionado, mas eu noto em organizações onde existe um peso muito grande de culpar e julgar quando as coisas correm mal, ou seja, de não entender que se algo correu mal era porque o processo não estava bem montado, aquele processo não está a funcionar bem, mas é pessoa A ou pessoa B é que falhou, e aponta-se o dedo, e nem estou a falar em casos extremos onde as pessoas são despedidas ou assim, nem estou a falar disso, mas aquele ambiente pesado de apontar o dedo faz com que as pessoas escondam as dificuldades que têm, e isso acaba por dificultar também o nosso processo de implementação, porque não estamos a ir à dor do cliente, que ele não nos quer passar a dor dele, porque não quer admitir que aquilo corre mal, não é? Portanto, porque a organização não cultiva esse comportamento, e depois faz com que também a primeira coisa que corre mal, vai toda a gente sacudir a água do capote para cima da pessoa que está a implementar, não é? Então, a primeira coisa que correr mal, se a organização tiver essa cultura, vai ser o produto que não funciona, porque nunca são eles, não é? Nunca ninguém vai admitir que está a ter dificuldades de adoção, que está a ter seja o que for, porque isso não é bem-vindo, então vão sempre dizer que o problema é do produto. Portanto, eu tento aplicar, lá está, em diversas alturas, assim estes diferentes pontos, e também envolver toda a gente na solução. Mesmo que nós somos os experts em cada um dos nossos produtos e das nossas áreas, e nós sabemos isso. Mas o cliente não precisa de saber isso. Ele pode achar que ele é o expert e está tudo bem. Qual é o problema, não é? Tipo, está tudo bem, ok. E então acho que também passa por isso, por nós fazermos o cliente sentir que sim, que ele é o expert e ele é que sabe, e então nós vamos guiá-lo a chegar à conclusão que nós queremos que ele chegue, não é? E pronto, e ele diz que a ideia foi dele e está tudo bem também. E, portanto, e no fundo, se as pessoas forem envolvidas e se sentirem parte da solução e não que a solução lhes está a ser impingida por pessoas que eles nem conhecem bem, acho que isso também facilita esse atrito inicial que é difícil de quebrar. Não sei se vocês têm outras boas práticas ou coisas que tenham funcionado. Eu, por acaso, uma das coisas que tem funcionado é atacar diretamente as métricas. Nós, normalmente, um processo de onboarding, idealmente, pode acontecer durante um mês. Se as coisas correm bem, até pode se estender um bocado mais. Qual é o teu tipo de produto? Qual é o... Bom, é de software, eu faço de gestão de eventos e de formação. Ok? E pronto, obviamente, quando se adquire, quando subscreve um novo produto, obviamente temos esta mudança de hábitos gigantescos, sobretudo que antes era tudo feito de eventos por formação presencial, e agora passa tudo pela digitalização e sobretudo forçada devido ao contexto que nós conhecemos.
Portanto, obviamente, este atrito que a Márcia falou, de facto, é bastante real. Mas se nós convencemos que o produto, de facto, ou o serviço do nosso produto devolve métricas no qual é comum para todos os níveis, toda a hierarquia do nosso cliente, que seja a quem nós vendemos até quem, de facto, utiliza efetivamente o produto, nesse caso, a partir de 3 meses, num trimestre, já podemos ter resultados que podem comprovar que de facto isto resulta. Sim, de facto, o software não funciona da maneira como vocês costumavam trabalhar. Sim, pode ser doloroso, mas os resultados falam por si e, portanto, é algo que podemos continuar a adaptar e é um argumento para, então, melhorar essa adaptação e de compreender e de lutar estes dissuadores do produto também. Portanto, acho que eu aposto muito nos resultados quando acredito ou quando tenho fé no produto no qual trabalho. Sim, eu concordo plenamente, até porque eu acho que o foco principal deve ser criar valor para o cliente, não é? Mas muitas vezes o valor, lá está, se calhar para o decision maker o valor são as métricas, porque é isso que ele quer ver, e muitas vezes para a pessoa que está à nossa frente o valor até é ser só esse tal agente da mudança dentro da empresa e ser visto como futuramente a pessoa que implementou, a pessoa que sabe mais sobre aquilo, não é? Então acho que também em parte é nós identificarmos especificamente para aquela pessoa qual é o valor que nós lhe estamos a dar, não é? O que é que aquela pessoa quer? Claro que em última instância a pessoa também quer que as métricas cheguem lá, porque a empresa precisa de chegar às métricas para também continuar a sobreviver e crescer. Mas é importante isso, nós percebermos como é que vamos ganhar, como é que vamos conquistar aquela pessoa, percebendo qual é aquela hidden agenda, não é? Que aquela pessoa tem com aquele projeto, e acho que também é assim que nós vamos conseguindo quebrar aos poucos e ganhar aquela pessoa. Não sei se mais alguém queria partilhar. O que eu ia dizer vem muito de encontro daquilo que tu disseste agora, Márcio. Portanto, às vezes temos aquela resistência de isto é uma porcaria, não serve para nada, mas é uma porcaria porquê? E é quase fazer uma root cause analysis de ir mesmo ao cerne da questão e depois basicamente acordar com essa pessoa naquilo que deve ser melhorado, não é? E depois, pronto, com a equipa de desenvolvimento do produto ou do software, do que está a ser implementado, ver se dá para implementar ou não, e depois, quando implementado, ao comunicar isso, as pessoas ficam todas contentes, não é? E depois, pronto, torna essa pessoa que era inicialmente resistente, viu como a coisa foi implementada e depois, pronto, ao ser promovida da forma de foste tu que tiveste a ideia, etc. E obrigado por nos ajudares até a melhorar o serviço ou o produto, etc. Também pode ajudar a passar essas pessoas que são mais resistentes a serem embaixadores do produto ou do serviço. Concordo. Não sei, Maricela, não sei se queres. Eu vou indo. Não sei. Pode continuar. Pode ir. Ok. Pronto, o que eu a certa altura também acho importante, estava aqui também a olhar um bocadinho para as minhas notas. Uma abordagem que também é muito interessante pronto, todos nós, se trabalharmos em CS, tenho a certeza que todos nós temos o nosso processo de onboarding documentado, toda uma customer journey, toda uma coisa e tudo mais, mas um aspecto assim, talvez simples e muito interessante, e que quando eu era consultora usávamos essa abordagem, nós tínhamos 2 tipos de, não sei se chamo projetos, 2 tipos de abordagens, pronto, vou chamar assim. Uma nós chamávamos-lhe o Breakthrough Kaizen, e era um tipo de eventos, e o outro tipo de eventos, pronto, também são eventos, era o Daily Kaizen. E porquê que nós tínhamos estas 2 abordagens? Porque nos eventos Breakthrough, normalmente eram eventos
eram como se fossem sprints, ou seja, e tentávamos fazer a abordagem nesse sentido, e às vezes isto também pode ser bom para nós próprios questionarmos a forma como fazemos o onboarding dos nossos clientes, é porque eu acredito que a maior parte, eu pelo menos faço assim, e acho que talvez tivesse melhores resultados de outra forma, mas é difícil mudar, não é? Para todos. E eu, por exemplo, quando era consultora fazia o onboarding, eu geria os meus projetos em formatos de sprint, ou seja, eu durante uma semana inteira só trabalhava com aquele cliente, então eu estava 100% dedicada àquele cliente durante uma semana, às vezes não era necessariamente uma semana, ia depender, mas durante algum período de tempo, não era uma hora de reunião, ou era meia hora, ou era um dia inteiro, ou 2 dias inteiros, ou dependendo também do tamanho da equipa e dos projetos, uma semana inteira. E tínhamos objetivos muito bem definidos para aquilo que queríamos atingir no final daquela semana. Então, naturalmente, era mesmo no formato workshop e breakthrough, e toda a gente estava quase em imersão naquela semana. Então, aquele objetivo era chegar ao fim daquela semana ou com um plano de ações implementado, ou com a definição do que é que íamos fazer, ou com as métricas identificadas, seja o que for, não é? E fazíamos nesse formato. Isso permitia, claro, usávamos algumas ferramentas, e se depois vocês quiserem pesquisar mais, a ferramenta específica que nós usávamos era o A3 9 Passos, mas vocês também têm, para a malta que é mais da qualidade, o de Mike, ou o... agora estou-me a falhar o nome, não me recordo, portanto se eu me lembrar disso. Mas usávamos ferramentas para gerir essa semana de implementação, lá está, e isso resultava num projeto de breakthrough, porque nós pegávamos, nós nessa semana pegávamos num processo do cliente, ou pegávamos naquele objetivo que tínhamos, e tínhamos que mudar completamente, não é? Que atingir, que definíamos o estado inicial, o estado onde queríamos estar, e o objetivo daquela semana era fechar esse gap. Pronto, e estávamos todos nessa imersão. Naturalmente, isso é só, no fundo, pegando outra vez na analogia das mãos, é só estar a semana toda a dizer, ok, estamos assim e queremos estar assim, não é? E no fim da semana está toda a gente assim, com as mãos ao contrário, mas depois já outra semana e outra semana e outra semana, e as pessoas têm que continuar no dia a dia a manter aqueles resultados, não é? Então nós, no fundo, a forma como se relacionava este breakthrough e o daily Kaizen era, nós fazíamos essa imersão, onde chegávamos àquele objetivo, fazíamos a prova de conceito, funcionava, e depois pegávamos naquelas melhorias e ok, tínhamos um plano de implementação, porque há coisas que vão demorar mais tempo a ser feitas, mas no dia a dia já incluíamos ou métricas, KPIs, fosse o que fosse, no dia a dia das operações daquela equipa, para que eles mantivessem aqueles resultados, aquilo que nós conseguimos atingir durante esse breakthrough. Claro que isto talvez não seja possível em muitas das implementações, mas acho interessante nós logo à partida questionarmos, não é, sobre isso. Será que a forma como nós vamos fazendo implementações, que normalmente a maior parte de nós é ter reuniões ou diárias ou a cada 2 dias ou semanais com os nossos clientes, e no fundo termos um processo de onboarding muito mais longo, será que esse é o melhor processo, ou será que nós temos que ter uma abordagem diferente, mais focada, mais imersiva no processo e de facto conseguirmos um breakthrough muito maior, uma prova de conceito grande, e no fundo, se pensarmos bem, o investimento do cliente é naquele momento, e se nós conseguirmos fazer uma prova de conceito, depois no fundo temos que manter esses resultados e ir melhorando continuamente, não é? Então acho que esse é um processo que ajuda, independentemente de ser uma semana, um dia, seja o que for, mas o conceito breakthrough e depois sustentar esses resultados, breakthrough, sustentar os resultados, e isso acaba por ser um processo que ajuda muito na gestão da mudança, porque as pessoas são envolvidas nesse processo breakthrough e depois no dia a dia o objetivo delas é manter esses resultados, e claro, depois nós estamos a acompanhar esse processo. E por isso se calhar também lançava um desafio de perceber do vosso lado como é que, se alguém nos seus processos de onboarding faz alguma coisa semelhante a isto, ou como é que vocês fazem os vossos processos de onboarding e de gestão de cliente, se é mais faseado, se é mais breakthrough, como é que vocês fazem?
Vou começar a fazer pinpoint das pessoas. Ninguém responde. Acho que posso falar. Vou lá. A gente costuma ter, como você disse, né? A gente tem ali um processo em que no primeiro momento, na chegada do cliente, tem realmente um foco maior, né? Um tempo maior dedicado àquele cliente. Então, você tem reuniões mais próximas, então, às vezes, 3 reuniões na mesma semana, enfim, o primeiro mês, eu acho que é o mês mais chave, assim, né? Que o cliente está empolgado com aquilo que ele comprou, né? Ele tem uma expectativa de um determinado resultado. Tem o sonho, não é? Tem o sonho, exato. E aí, se você, nesse primeiro momento, tem essa quebra, né? Mesmo de relacionamento, isso pode gerar uma frustração que, sei lá, pode acabar gerando até o fim do contrato, antes mesmo do previsto. Então, assim, esse primeiro momento é um momento chave para você pegar essa excitação, né, que o cliente está e realmente transformar em algo bom, ajudá-lo realmente nessa construção, ajudá-lo, né? Então, se ele já está predisposto a uma mudança, porque ele fez uma compra, ele espera que aquilo vá ajudar ele de alguma forma, então se espera uma determinada mudança. E então a gente tem ali reuniões mais frequentes durante esse primeiro mês e depois reuniões um pouco mais espaçadas para ter o acompanhamento, né, do uso do software e também de coleta de feedbacks, né, se realmente está sendo interessante para o dia a dia dele e tudo mais. E claro, tem ali aqueles pontos, né, aqueles alertas, tipo, por exemplo, o cliente não está engajado, o cliente não faz login há tantos dias, esse tipo de situação também nos dá alertas para poder, não vou esperar a reunião do mês, vou chamar aqui o cliente para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Acho que é o básico, assim, né, do onboard, do ongoing. Basicamente é isso que a gente tem feito atualmente aqui na Solidar. Sim, eu acho que passa muito por, e esse ponto que tocaste agora também é muito importante, que depois já é focado nessa parte do diário e de manter e sustentar os resultados, porque para nós fazermos um bom processo de gestão da mudança, nós temos que garantir que o cliente já está a cruzar as mãos de outra forma sem pensar, não é? Então, só medindo determinadas métricas de utilização, e porque muitas vezes não conseguimos falar todos os dias com todos os clientes, né? Isso é praticamente impossível, tendo em conta a estrutura de cada empresa, mas é importante que nós consigamos, mesmo que seja em off, né? Medir se o cliente está todos os dias a tentar cruzar as mãos como nós lhe pedimos, não é? E se está todos os dias a manter esse processo, porque quanto mais fizer, e a gestão da mudança está muito associada à curva de aprendizagem, não é? Portanto, quanto mais fizer, quanto mais repetições ele fizer do processo, mais fácil se vai tornar e vai chegar num dia em que vai ser confortável cruzar as mãos da forma que nós pedimos, e ele já nem vai questionar novamente, já nem vai questionar esse processo também, e se for para mudar tem que se questionar outra vez e portanto já passou a ser um novo hábito, não é? E isso também é uma coisa interessante, que eu não sei, acho que ainda hoje me questiono, e se calhar também gostava de saber a vossa opinião, que eu sempre tive eu acho que sempre tive a ideia de que os novos hábitos se criavam com o tempo, e depois recentemente, já não foi assim tão recentemente, mas há 1 ano ou 2 eu li, gosto muito de ler livros sobre hábitos, e o último que li foi o Hábitos Atómicos. Eu não sei se alguém já leu esse livro, Atomic Habits, por acaso é interessante, e está muito relacionado com o poder do hábito, mas dá para ler os dois e é muito interessante. E no Hábitos Atómicos, por exemplo, o autor já fala sobre a repetição, ou seja, parece igual, mas não é a mesma coisa, não é? Ou seja, uma coisa é o tempo e outra coisa é a repetição. E ele diz que os novos hábitos se formam com a repetição do comportamento e não com há quanto tempo nós fazemos esse comportamento.
E eu acho que este é um aspecto importante para nós termos também em mente na gestão da mudança, que de facto é percebermos que se o nosso produto passar por uma tarefa que o cliente faz uma vez por dia, ou várias vezes ao dia, ou uma vez por semana, ou seja quando for, nós temos que ter isso em atenção para gerir esse processo de gestão da mudança, porque se de facto for algo que o cliente vai fazer 20 vezes ao dia, o processo de adoção e de gestão da mudança vai ser muito mais fácil, pelo menos muito mais rápido, porque nós temos que quebrar aquela barreira inicial, mas ele rapidamente se vai, como estamos baseados nessa teoria das repetições, ele rapidamente se vai adaptar a esse novo processo. E acho que isso muitas vezes falha num processo de onboarding, porque de facto nós, e por exemplo no meu produto eu vejo isso, dependendo da área do produto que eu esteja a implementar, eu tenho end users que vão ao produto uma vez por semana e tenho end users que vão ao produto de 5 em 5 minutos e portanto isso faz toda a diferença no processo de adoção e no processo de gestão da mudança, porque por um lado na pessoa que vai de 5 em 5 minutos ao produto eu tenho que me focar em ter de facto, a utilização tem que ser a melhor, para de facto em todas aquelas repetições da utilização que ele está a fazer, ele não pode ter problemas, porque senão ele vai ter problemas de 5 em 5 minutos, literalmente, e então isso vai ser muito chato e vai dificultar. Na outra pessoa que utiliza uma vez por dia ou uma vez por semana, eu se calhar já tenho que lhe trazer valor de outra forma, eu já não lhe vou facilitar a vida focando na utilização do produto, claro que tem sempre de ser boa, mas se calhar o meu foco não é esse, o meu foco é de facto em qual é o valor que eu lhe vou trazer com aquela utilização semanal, não é? Eu se calhar vou conseguir que ela melhore os seus KPIs, ou vou conseguir que essa pessoa consiga extrair os seus reportes muito facilmente e mostrar, porque são os reportes semanais que vai buscar para mostrar ao chefe, e portanto eu tenho que me focar em diferentes áreas da geração de valor, consoante as repetições da utilização e o tipo de utilização de cada user, não é? E isso também acho que é um aspecto muito importante de ter em conta na gestão da mudança. Não sei se, pronto, os bichos, ninguém aqui leu o Hábitos Atômicos, leiam, é muito giro, vale a pena. Eu já li 2 livros, Márcia. Um é o Poder do Hábito e o outro é o Mindset, né? Ambos falam um pouco dessa questão da mudança. Sim. O Mindset ainda não li, mas o Poder do Hábito já li e depois o Hábitos Atômicos encaixa muito bem, portanto é um... boa. Ambos os livros falam muito dessa questão da mudança e como que a mudança de fato vira um hábito, né? Sim. E outro dia eu estava lendo uma pesquisa que mostrava que é muito relativo. Algumas pessoas, para criar um novo hábito, pode demorar 15 dias. Já outras precisam de 200 e tal dias para criar um hábito. Então, eu usei até esse discurso com meu marido, tá vendo? Para o exercício físico criar um hábito em mim, eu preciso de 200 dias. Então, vamos com calma. E é a mesma coisa com o cliente, né? A gente não pode pensar que todos os clientes vão ter a mesma forma de adaptação, de entender que aquele produto que ele comprou, um software, etc., vai virar um hábito para ele em 10 dias, um mês, né? Às vezes ele precisa do contrato inteiro, né? Um ano para falar, agora eu acho que isso virou um hábito, então vamos renovar. Então é mais ou menos isso. Eu passo muito por isso também. Tenho clientes que só na altura da renovação é que finalmente uma pessoa consegue arrancar não, agora está ok. Não sabia. Ufa, missão cumprida. Exatamente. Márcia, eu tenho uma questão, assim. Eu acho que é uma opinião minha. Eu acho que essa mudança de hábito, essa gestão de hábito, essa gestão de mudança, ela deve começar no processo de negociação com o cliente. Eu acho que, e aí me corrija se eu estiver errada, eu acho que durante a negociação, né, então ainda na parte de vendas, a equipe de vendas ela tem que também já mostrar para o cliente quais as mudanças vão acontecer dentro da empresa ou serão necessárias serem implementadas na empresa para que então esse novo produto que ela está adquirindo, produto ou serviço está adquirindo, seja bem implementado,
se torne um hábito, né? E gere os resultados que aquela pessoa, aquela empresa está buscando, né? Ao fazer aquela compra. É essa visão que você tem também? E se for, como vocês aí na ProdSmart trabalham na equipe de vendas para já educar o cliente desde o primeiro momento de conexão com ele? Sim, então, eu concordo com essa abordagem, inclusive eu acho que, pelo menos na nossa área, não consigo falar por todas as áreas e todas as indústrias e tipos de software, mas funciona muito bem também alavancar o processo de venda com essa abordagem, ou seja, o cliente gosta normalmente de sentir que não está a comprar um produto, está a comprar um serviço e está a comprar juntamente com esse serviço e com esse produto, está a comprar um serviço de consultadoria e está a comprar uma equipa de experts naquela área que os vai ajudar a repensar os seus processos. Portanto, no fundo isso deixa de ser uma consequência, não é? E tentarmos logo, e connosco tem funcionado muito bem fazer isso, nós mostrarmos ao cliente que nós não vamos só montar este software para si, nós vamos mesmo analisar os processos convosco, nós vamos perceber quais são os gaps, onde é que pode ganhar mais, onde é que pode ser melhor e depois alavancar e usar o produto quase só como base para isso, não é? Portanto, o cliente não está, o produto é quase secundário neste processo de venda, não é? Que eu estou aqui a exemplificar. O produto é só uma ajuda, mas toda a equipa de Customer Success que é expert naquela área vai ajudar a equipa a repensar os processos e a ser ainda melhor naquela área. E então isso connosco funciona muito bem, porque de facto os clientes, e principalmente na área industrial, a consultadoria é muito cara e nem todas as fábricas têm capacidade para contratar esse tipo de serviços, e tu saberes que vais adquirir um software, adquirir um SaaS que vem com esse tipo de serviço, muitas vezes isso é um selling point muito forte para o cliente. Portanto, esse é um ponto, a nossa equipa de vendas já faz esse pitch dessa forma, para que o cliente sinta que para além do software está a adquirir também este serviço e esta consultadoria de experts na área, e por outro lado, também, pelo menos na ProdSmart, o processo de venda está muito ligado à equipa de Customer Success já, ou seja, nós temos o Account Executive, temos as equipas de SDRs que estão a lidar com o deal, mas já no período de trial ou mesmo já numa outra reunião com um cliente de vendas, já tem alguém de implementação ou de Customer Success que é envolvido, e então já existe quase um name dropping, não é? Que é ali no processo de venda que o cliente já está a ver aquele consultor que está ali que o vai ajudar, não é? Ou seja, já não é só um processo de venda, ele já está a ver a pessoa que o vai ajudar, a pessoa que vai melhorar os processos dele, não é? Já faz umas perguntas, já ouve, claro que é muito embrionário, então não dá para ser algo muito específico, mas já acaba por ajudar a pintar o sonho ao cliente, não é? Não deixa de ser, apesar de tudo, um processo caro, não é? Porque estar a colocar a equipa de Customer Success e a equipa de implementação nessa fase, no seu assim de forma mais absoluta, está a aumentar o custo de aquisição do cliente, porque é mais uma pessoa que está envolvida no processo de venda, não é? Mas se nós percebermos que também aumenta o nosso hit rate por causa disso, não é? Depois é uma questão de contas, tudo é uma questão de contas. Nós na NoCRM, nós vendemos um produto que é muito, muito barato, e para clientes maiores nós temos à parte um premium onboarding que eles podem comprar e são acompanhados nessa fase de implementação. E para quem não quer o premium onboarding, temos webinars para onboard as equipas, e também agora estamos a trabalhar
num onboarding guide e sou eu com o diretor de vendas em conjunto a criar esse onboarding guide que é para mandar já na fase de trial how to roll out no CRM in your team, para ajudar quem faz a compra do produto, não é? A roll out de forma, e para perceberem que existe um processo já conhecido pela nossa equipa, que funciona com os nossos clientes e que é esse que eles deveriam adaptar, mas que não sem ter que contratar os nossos serviços. Certo. Nós ainda não estamos nessa fase de... Já tivemos um ou outro cliente self-service, mas para já ainda é muito high touch o nosso tipo serviço. De CS e de serviço. Sim, é muito saber tudo sobre Sim, é outro nível, é outra tipologia de cliente, outra tipologia de produto. Aqui não. Pois sim, não tem. Não, mas acho que isso, lá está, também é importante de perceber, até porque depois nós também temos que entender o. Vou saltar aqui a dizer, acho que se estava a despedir. O Gonçalo. Este tema também é importante, aquilo que estávamos a dizer, porque de facto, se o nosso produto mexe muito com os processos, de facto vamos provavelmente precisar de pessoas mais especializadas no onboarding, de um onboarding mais high touch, de um foco maior na gestão da mudança, porque de facto estamos a mudar muitos processos em muitas áreas diferentes daquela organização, isso vai causar constrangimento, vai ser um processo e temos todo o interesse em controlar esse processo para que não venha a ser um churn só porque a adoção não aconteceu e porque a gestão da mudança não aconteceu e foi um churn apesar de ser um great fit aquele cliente, não é? E é isso que nós queremos evitar. E no nosso tipo de produto, de facto, como, não é, se nós pensarmos numa fábrica, que é o tipo de cliente da ProdSmart, nós tocamos em todas as equipas da fábrica, literalmente todas as pessoas de uma fábrica são end users de uma forma ou de outra e portanto são muitas equipas, é muita gente, são muitos processos e temos que ter um onboarding com um foco muito grande na gestão da mudança, no treino e tudo mais, porque senão a frustração pode tomar conta das pessoas e de facto temos um churn por causa disso, por gestão da mudança. E então acho que isso também é importante, a empresa, o Customer Success Manager ou a equipa de Customer Success parar para pensar se de facto a gestão da mudança é uma causa ou a falta de gestão da mudança é uma causa de churn na sua equipa, não é? E eu acho que em produtos que tocam muitas equipas, que tocam muitos end users na mesma organização, isso quase certeza que é uma causa importante de churn e então deve ser criado um processo para gerir esse tipo de questões. Márcia, você levantou um ponto muito interessante. Na última empresa que eu... Tudo está muito interessante, mas você me fez lembrar uma coisa que realmente, às vezes a gente está com um processo tão redondinho, né, dentro da empresa, achando que está tudo mil maravilhas, e que o cliente ele pede cancelamento por N fatores e nunca é porque houve ali uma falta de adaptação ao seu processo, né? E não houve um cuidado com essa gestão da mudança. E na última empresa que eu trabalhei, tivemos alguns cancelamentos e aí a gente foi entender o período e o que tinha acontecido. Tinha acontecido muita mudança de CS, então teve uma troca de CS e não tinha um processo claro para ajudar o cliente a se adaptar a um novo CS, a um novo relacionamento. Porque querendo ou não, por mais que você tenha ali, né, você passe todo o histórico do cliente para o novo gestor da conta, mesmo assim o cliente não está adaptado, ele não vai chegar mais com a mesma facilidade, né, se ele tinha uma intimidade, se ele já tinha um nível de confiança naquele outro CS, né? Não vai ser da mesma forma, né? Vai ter que se criar de novo essa confiança com o novo CS. E aí a empresa percebeu, opa, os clientes estão tendo uma quebra de confiança, né, conosco, com essa mudança, e nós não soubemos gerir isso da melhor forma possível.
e houve ali cancelamentos. Então, assim, não é só uma adaptação ao nosso processo, mas pequenas mudanças que podem acontecer ao longo da jornada, ela também precisa ser pensada, né? E aí ajudar o cliente a adaptar a mudança. Seja um produto, às vezes a gente, igual aqui na E-Solidar, a gente está repensando todo o nosso produto. Então, os clientes que já estão adaptados à plataforma, quando verem uma nova plataforma, vão estranhar, né? Então, tem que ter também uma educação, ajudar ele a entender que agora é um produto até melhor, mas às vezes ele nem quer o melhor, ele está acostumado com aquilo. É exatamente isso, exatamente. Isso é super difícil. Nós fizemos há uns anos o rebranding total da plataforma e apesar de termos avisado já antes de mandar, fazíamos vídeos do vídeo de como iria ser, né? Tentamos avisar imensos clientes, até hoje, já mudamos para aí há 4 anos, clientes que estão cá há 6 ou 7 anos a dizer, tipo, eu gostava de como era antigamente e até hoje têm dificuldades em usar a plataforma nova. E são coisas muito simples, são coisas tão simples como aquela questão das mãos, porque nós também nós passamos por isso porque mudamos a página de sign-in, literalmente. Era só isto, era só a página de sign-in, só tinha um branding diferente e tínhamos muitos clientes a perguntar, mas o que é que se passa? Mas porquê que está assim? Mas porquê que está não sei o quê? É só sign-in, quando faz sign-in fica tudo igual. Tipo, e então aquele segundo diário de fazer sign-in causava disrupção no processo da pessoa e não era igual, não é? Então às vezes é um bocado isso, é nós entendermos que não é o cliente... tentarmos também para nós próprios, porque o nosso mindset importa muito nestas situações, porque depois vai afetar a paciência com que lidamos com as pessoas, não é? Que é, it's real, este processo de gestão da mudança é uma coisa, não é? It's a thing, e portanto nós temos que respirar fundo e perceber que o cliente não está a ser chato, o cliente não está a ser... não está no mau dia. E às vezes às vezes também está, mas às vezes é só essa questão de isto é um processo da mudança e cabe-nos a nós e é total responsabilidade do Customer Success Manager de tornar este processo agradável para o cliente e não levarmos isso a peito. Ele não está a ser mau connosco, não está a ser ranhoso connosco, é normal, ele estaria a ter este processo connosco como estaria a ter com outra pessoa qualquer. E portanto acho que aí de facto é muito importante nós termos esse foco na gestão da mudança. Quando o Facebook mudou radicalmente para aquele timeline, também foi um choque para toda a gente. Sim, lembra-se quando o Instagram mudou os likes de cima para baixo, uma coisa assim do género. O que é que aconteceu? Estava sempre a clicar na loja. É verdade, temos de ter cuidado. Também os insultei algumas vezes durante esse processo. Mas não tinha um Customer Success Manager para me ajudar, não é? Todos os dias me diziam porque era tão melhor aquele botão estar ali em baixo. Portanto, acho que é essa a nossa função. Márcia, o Luiz não está aqui conosco, mas ele deixou uma pergunta e já estamos aqui chegando às 7 horas. Vamos tentar ver aqui se a gente tem outras perguntas também e para a gente já indo para o encerramento. Infelizmente, porque realmente a conversa está muito boa. Desculpa interromper, eu também reparei que o António há pouco levantou a mão, depois retiraste, não sei se ainda queres fazer uma questão ou se entretanto já foi respondida. Pode ser a pergunta da Maristela em primeiro, eu depois faço a minha. Ok, obrigada, Antônio. Então, Luiz, ele perguntou aqui, como definir canais de comunicação que promovam alinhamento e ajudem na mudança? Boa pergunta. Assim, eu acho que se me perguntasses isso há 2 anos atrás, quando eu era consultora, eu diria, não, tem que ser presencial, é estar lá com o cliente, lá a acompanhar, a dar a mão, a fazer e esse era o meu mindset. Porque de facto eu acreditava nisso e também era a única realidade que eu conhecia. Quando eu mudei para a ProSmart, eu comecei a trabalhar não só remotamente, como as fábricas com que eu trabalho estão nos Estados Unidos. Nem que eu quisesse só um tinho para ver como é que estão as coisas, não dá.
E depois veio a pandemia, ou seja, não dava mesmo, portanto eu tinha que me cingir à realidade que era 100% remoto. E então, para mim, isso ao início também foi um processo de gestão da mudança. Eu pensei, como é que eu vou perceber um processo produtivo, como é que eu vou perceber o processo do cliente, como é que eu vou perceber se o cliente está a usar, se está contente no dia a dia, sem ser, eu podia ter métricas de utilização, tudo bem, mas isso é relativo. Eu já tive clientes que fizeram churn que tinham excelente utilização até ao último dia e simplesmente, pronto, a utilização não é tudo, não é? E por isso, para mim também foi um processo de mudança, perceber que existem outros canais que nos podem ajudar nesse processo. Eu achei que ia ser super difícil remotamente fazer onboarding de um cliente e ser conhecedora do processo deles o suficiente para os ajudar. No entanto, eu acho que utilizando, e hoje em dia nós de facto temos todos os canais possíveis e nós na ProduSmart temos um processo que eu acho que é muito simples e funciona muito bem, que é, nós temos ou o Implementation Manager ou o Customer Success Manager que reúne por videochamada com o cliente com determinada periodicidade, portanto isso faz com que o cliente, nós temos uma relação próxima com o cliente, que apesar de nunca termos estado presencialmente com ele, de facto tentamos que as reuniões sejam o mais imersivas possível. E depois nós temos a nossa equipa de Customer Support que está no nosso chat, e o nosso chat não é um chat de bugs, não é um chat de tive um erro 403, um erro 500, isto não deu, não é um chat de bugs, é um chat de suporte. E então, por exemplo, o nosso chat, nós vendemos ao nosso cliente o nosso chat como it's an extra pair of hands para a sua empresa. Portanto, o cliente está atrasado porque tem que criar um report para o seu chefe e não está a conseguir fazer a tempo, vai ao chat e diz, preciso que me ajudem a fazer uma análise dos produtos dos últimos 3 meses, seja o que for. E a equipa do chat vai ajudar, de uma forma ou de outra, eles vão ter que se desenrascar, eles vão ajudar o cliente a entregar o report a horas. E então, esse tipo de suporte faz com que o cliente nos veja muito mais facilmente, esse canal direto para nós, não é? Porque está ali, no canto inferior direito, é só clicar e nós estamos ali, faz com que ele consiga ver-nos mesmo como parceiros no dia-a-dia dele. E temos clientes que vão, ao cúmulo de quando chegam ao trabalho, vão ao chat e dizem bom dia. Porque nós somos um colega de trabalho que está ali, então eles abrem software e entram no chat e dizem bom dia, e nós bom dia, pronto, ele não quer nada, só nos disse bom dia porque sabe que nós estamos ali. E acho que isso também mostra que de facto o cliente nos vê, disse bom dia aos colegas do escritório e também nos disse a nós, porque sabe que nós estamos ali, não é? E nós também, para cultivar isso, acabamos por, eu faço muitas vezes, eu peço ajuda às vezes aos meus colegas de suporte para estarem nas minhas reuniões, não em todas, e muitas vezes eles estão a fazer o trabalho deles, só estão lá, só estão presentes, porque eu gosto que o cliente associe a cara ao nome. E então eu gosto que o cliente vá ao chat e que diz lá que é o David ou que é o João, e ele já viu o David e o João, ele sabe quem é o David e o João. Então é bom, claro que isto vai ficando difícil quando não tens meia dúzia de pessoas em suporte e passas a ter 50, 100, não vai dar para conhecer todos os Davids e todos os Joões da equipa de suporte, mas acho que ajuda. E então nós usamos muito esses canais, porque eu digo ao cliente, nas reuniões estou eu, podem também enviar e-mails, mas nas reuniões estou eu e vamos falando e temos tempo para pensar sobre outros processos, para fazer para tomar decisões mais ponderadas, mas nunca está sozinho, está sempre ali o chat e está sempre ali alguém para ajudar. E isso ajuda também no processo de gestão da mudança, porque o cliente, quando tem uma dificuldade no dia-a-dia, e mais uma vez uma dificuldade não é o erro 500 ou o erro não sei o quê, isso não é uma dificuldade, isso é nossa obrigação não acontecer, mas não é esse tipo de dificuldades, é mesmo a dificuldade, estou a tentar fazer esta tarefa, não estou a conseguir, estou a tentar tirar este relatório, estou a tentar enviar este documento, estou a tentar fazer seja o que for,
não estou a conseguir e a equipa está lá a ajudar. E então ele nunca vai guardar a dúvida, nunca vai guardar o problema durante mais do que 5 minutos. Vai ter que ser resolvido naquele momento. E isso faz com que a experiência também se torne melhor e tenho imensas vezes clientes, quando vou tentar marcar uma reunião, eles às vezes dizem, não é preciso, Márcia, o chat ajuda-me. E isso mostra que de facto tem muito poder esse canal de comunicação. Então se eu pudesse escolher um canal para além dos nossos típicos de reuniões com os clientes, é ter um chat focado em ser mais uma pessoa, mais uma ajuda, mais um trabalhador para dizer bom dia quando a pessoa chega ao trabalho. Mas não é fácil chegar a esse nível, mas acho que tenho muito orgulho do que nós conseguimos com a nossa equipa de Customer Support. Tchau, João. Obrigada. Tchau. Não sei se vocês têm outras dicas do género. António? Ok, sim, o chat de facto é fundamental e até mesmo para a aquisição de novas leads é muito interessante como solução. Mas a minha pergunta então para a Márcia tem mais a ver com o ProSmart, é se ainda tem muitos, se os vossos novos clientes provêm de outras soluções de software de gestão de logística e de produto, ou se ainda tem, ou se a maior parte destes novos clientes adquirem pela primeira vez um software. E se, nestes dois casos, se notas uma clara diferença no que toca ao processo do onboarding? Sim, isso é uma boa pergunta e na sua maioria, e eu acho que continua a ser, nós ano passado passamos por um processo, tínhamos alguém a ajudar-nos, não a redefinir, mas a reidentificar qual era o nosso cliente tipo, né? Qual era a nossa persona, e nós mais uma vez chegamos à conclusão que a nossa persona é de facto a fábrica que está a comprar um software pela primeira vez. E eu gosto muito mais desses processos, por acaso, porque de facto o efeito wow é muito maior do que num cliente que já tem um software, e o foco dessas pessoas também é totalmente diferente do que um cliente que está numa troca. O cliente que está numa troca está-se a perguntar porque que o nosso botão é à esquerda e no outro software era à direita, e não se está a focar no valor que está a tirar, não é? Então isso é chato, não é divertido fazer onboarding, ou não é tão divertido fazer onboarding desses clientes, porque eu não quero estar a focar no botão, eu quero estar a focar no valor, no processo do cliente, e não quero ter que estar a perguntar à equipa de dev se dá para fazer aquilo hard-coded ou se dá para não sei o quê, porque o cliente está a chatear por causa daquilo, então não é um processo de onboarding tão interessante, eu acho. Portanto, sim, a maioria dos nossos clientes continua a ser naturalmente quando fizemos esse trabalho, depois todos os nossos canais de outbound, inbound, todos esses processos foram adaptados para esse tipo de persona, não é? No entanto, continuamos a ter também muitos clientes que trocam de software. O processo de onboarding é diferente, um bocado por aí, porque eu acho que o cliente que não tem nada, a adoção é muito mais simples, porque ele não tem medo de aderir, ele não tem medo ou tem menos medo de trocar aquela folha de papel com os rabiscos que ele tinha para fazer aquele processo por fazer uns cliques num tablet, não é? Então nós conseguimos um onboarding mais incremental. Eu acho que é mais fácil e eu prefiro esse tipo de onboardings, porque acho que o cliente começa logo a tirar valor e pronto, acho que é mais interessante. Num cliente que troca de software, o onboarding não é tão incremental, por mais que nós tentemos, existe mais resistência a esse processo, porque ele quer mudar tudo, não é? Então ele quer mapear tudo direitinho e fazer os processos todos e depois dizer, o outro, depois ele ainda faz isto e isto e isto aqui, como é que faz no vosso software? Então ele não se foca no onboarding do nosso software, foca-se no un-onboarding do outro software, e então não acho que o valor que o cliente tire seja tão imediato e acho que o processo não é tão satisfatório para nenhuma das partes, mas acontece, tem que ser feito e tem que ser feito bem, portanto sim, mas é diferente. É verdade, e acho que é válido para ti e para todos. Pois, todos temos as duas vertentes, não é? Para nós, quem vem do Excel é tipo maravilhoso, quem vem de um Salesforce é tipo, espera aí,
como é que isto funciona. Sim, é assim, nós próprios, eu quando comecei a usar um CRM pela primeira vez, e o primeiro CRM que eu usei foi o Pipedrive, parecia-me espetacular, o Pipedrive era espetacular. Depois me levei para o HubSpot e disse, que é isto? Exato. E disse, não sei onde é que está nada, não sei onde é que estão os botões, porque é que isto é assim, o HubSpot fazia isto à primeira, aqui eu tenho que fazer 2 cliques, eu faço isto não sei quantas vezes por dia, são 50 cliques ao dia, já estou chateada. Pronto, então, ou seja, nem dei uma oportunidade ao HubSpot, né? Já estava a criticá-los logo ao início. Exato. E portanto, ou seja, tens de ter mais abertura do outro lado, não é? E eu própria tive de pensar, ok, deixa-me dar uma oportunidade, vou-me focar no principal e tal, porque a vontade é começar logo a criticar, porque mesmo que tu, se estás a mudar era porque não estavas bem, não é? Mas... tinhas hábitos. É isso, mas tu tinhas hábitos e então é chato mudar, depois demora muito, depois tens de fazer, tens que migrar tudo o que tinhas de um software para o outro, depois durante uma fase tens que andar a ir aos dois, ver coisas que tinhas ali, então é um processo mais pesado para o cliente e temos que ter isso em conta e o CSM também tem que perceber isso e tem que ser um bocado solidário, mas é mais difícil e eu acho que não consigo dizer isto com dados, porque não os tenho aqui de cabeça, mas nós já fizemos essa análise e a possibilidade de churn desse tipo de clientes é maior numa fase de adoção do que um cliente que não vem de nenhum software. E nós temos também caso... Desculpa. Não, estava só a dizer, porque lá está, ele tem é relutante a fazer a adoção mais rápida e aquele onboarding incremental, e então fica um mês, fica mais uma semana, até ter aquilo perfeitinho, que nunca vai ter, porque nunca vai ser, nunca é perfeito, isto é um processo de melhoria contínua e está sempre a melhorar, então ele quer sempre ter o seu bebé perfeito para poder avançar e depois muitas vezes até faz churn antes disso acontecer porque depois chega à conclusão, já passaram 3 meses e não estou a ter valor nenhum deste software. E vai embora. Às vezes acontece também que, imagina, o diretor de vendas aprovou, no nosso caso, o diretor de vendas aprovou, lançou o produto aqui há 1 ano, 2 anos, as equipas estão felizes, né? De repente ele vai-se embora, chega outro diretor de vendas que vem de outra empresa, que tinha outro produto, e diz, o que é isto? Porquê? Não. E começa a ameaçar de ir para um Salesforce ou de ir para a concorrência e tu ficas, não, espera aí, como é que eu vou conseguir convencer que this is it? Super difícil. É verdade. E cada caso é um caso. Não, e principalmente acho que no nosso, por exemplo, quando nós tem vantagens e desvantagens sermos um software que toca muitas áreas da empresa, que por um lado a stickiness é muito maior, se nós conseguirmos toda a gente a usar, não estás a mexer num departamento, estás literalmente a mexer em todos os departamentos da empresa, então até conseguires o buy-in dessa gente toda para mudar não vai ser fácil. Por outro lado, o onboarding é muito mais difícil porque tens que pôr essa gente toda a usar, não é? Portanto, acho que tem vantagens e desvantagens. Depois de ser feito, se a stickiness for bem feita, o nosso produto é muito difícil de deixar, porque tens que mudar tudo e todos. E não basta haver um diretor de produção que chega e quer mudar, não, porque depois tens as vendas, tens o marketing, tens a logística, tens toda a gente a usar e têm todos que concordar com essa decisão. Boa. Márcia, palavras finais, alguma dica, algo que a gente tem que sair daqui assim com fixo na mente sobre gestão de mudança? Sim, essa acho que é boa para dizer. Podem começar as vossas reuniões de onboarding expansivo. Vamos todos cruzar as mãos. Quando tenhas um cliente reticente, lembra-te disto. Eu percebo. I get you. Certo, essa acho que é importante. Mas acho que, lá está, há uma frase que eu gosto muito, eu acho que foi o Einstein que disse, que não podemos esperar resolver os problemas com o mesmo pensamento que os criou. E acho que isso muitas vezes é o que nós temos dificuldade em fazer o nosso cliente entender, não é? Que ele está a tentar, ele tem problemas, nós estamos ali para resolver aquele problema, mas ele está a tentar resolver o problema com o mesmo mindset que criou aquele problema, não é? Então, acho que essa frase também, a mim também me ajuda às vezes um bocadinho a entender
essa resistência, e acho que a dica é mesmo o Customer Success Manager perceber e mudar o seu mindset e ver isso como um desafio e não como uma coisa má porque o cliente não está a adotar ou porque o cliente não está... É um desafio, eu vou quebrar este paradigma, eu vou entrar neste processo, eu vou conseguir fazer esta pessoa ver que isto é bom e que isto vai melhorar a vida e os processos daquela pessoa. Então acho que é um bocadinho isso, mudar esse mindset, porque muitas vezes parte de nós, porque nós vemos isso como uma ameaça e não como um desafio, como uma oportunidade, não é? Vemos como uma ameaça e isso dificulta logo o trabalho, que já é difícil. Sem dúvida. Maravilha, maravilha. Bom, Márcia, obrigada, foi incrível. Bom, eu tô aqui assim, vamos fazer um segundo round? Eu realmente adorei o papo. Não, agora o próximo, nós estamos a pensar fazer presencial, não é? Sim, sim. Portanto, agora é tentar juntar a malta toda, agora que o verão eu acho vai nos ajudar a marcar presença todos juntos em algum espaço e portanto tentar fazer qualquer coisa para também, lá está. E para o Smart também é do Founders e o nosso rooftop. Vocês estão em Lisboa, pois. Muito bom, mas acho que aquilo não dá para muita gente agora, só dá tipo 4 pessoas de cada vez, não está fácil. Poxa vida. Mas é isso. Obrigada a todo mundo que participou. Para quem ficou até o final, muito obrigada. Foi ótimo. E só lembrando, participem lá no grupo do WhatsApp, acessem nosso site, cadastrem na newsletter. Quem não ouviu, ouça o podcast com a Márcia para conhecer um pouquinho mais da jornada profissional dela. Lá no nosso podcast a gente aprofunda nessa questão né, de mostrar como que a Márcia chegou até aqui. E tá bem bacana o podcast. E é isso, pessoal. Márcia, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. E até o próximo encontro, se Deus quiser, presencial. Exato. Eu ia só acrescentar que se tiverem algum tema ou alguém específico que gostassem de ver aqui debatido ou trazer aqui, digam, não é? Porque pronto, nós estamos a fazer isto há um ano, estamos sempre a tentar pensar quais são os melhores temas, quais são as melhores pessoas para trazer, mas obviamente queremos corresponder às expectativas e portanto o feedback é bem-vindo. Se algum de vocês quiser falar sobre alguma coisa... Também. Bem-vindo. Exato. Às vezes mesmo repetindo os temas com pessoas diferentes faz toda a diferença. Exato, também é verdade. Também. É verdade. Também. Boa. Obrigada. Beijinho. Bom resto de semana. Obrigada. Tchau. Tchau.